pessoal, nós vamos fazer uma pequena revisão aqui da nossa aula relativa à semana 1. A partir das correções das atividades de vocês, eu verifiquei algumas necessidades de reforço. Então, eu quero que vocês assistam a essa nossa aula aqui, observando as atividades que vocês fizeram na semana anterior. Abre o seu livro didático aí, nas páginas que foram feitas na semana anterior, para que você possa nos acompanhar, tá bom? Uma coisa que nós vamos recapitular aqui é o uso dos substantivos. Substantivos, você já sabe o que é, são nomes, né? São palavras que nomeiam as coisas, os seres, os sentimentos, nomeiam as pessoas, os lugares, tudo que tem nome, são substantivos. Então pense, reflita, dê uma olhada no ambiente à sua volta aí, o que tem de substantivos perto de você. Nós temos substantivos por todos os lugares. Tudo o que existe no universo tem um nome, inclusive o próprio universo. Tudo tem um nome. E esse nome nós chamamos na gramática de substantivo. Agora, os substantivos, eles podem ser classificados de maneira diferente, dependendo da sua construção, da sua utilização, da aplicação dessa palavra. Nós temos o substantivo primitivo e o substantivo derivado, o simples e o composto, o comum e o próprio. O que vem a ser um substantivo primitivo? Uma palavra primitiva é aquela palavra que é a primeira de uma família. Ela é uma palavra base e as outras palavras derivam dela. As palavras são formadas a partir de pequenas partes, de partículas, vamos dizer assim. Elas são formadas a partir de pequenos pedacinhos de palavras, sílabas que se unem para a formação dessas palavras. E tem uma parte muito importante da palavra que nós chamamos de radical ou raiz. Então, as palavras primitivas, elas contêm essa raiz, e as palavras derivadas, elas vão conservar essa raiz para expandir para palavras novas. Quer ver só um exemplo? Vou fazer para vocês aqui um exemplo de substantivos primitivos. A palavra flor. Flor é uma palavra raiz, é uma palavra primitiva. Que palavras podem derivar da palavra flor? Nós temos a partir de flor, floricultura. Floricultura. Você consegue perceber a palavra flor dentro da palavra floricultura? A raiz está aqui, ó. Nós temos outra palavra que é florescer. A palavra florescer também é uma derivada da palavra flor. Olha aqui a palavra flor dentro dela. Então, esse pedacinho invariável nós chamamos de raiz, e os outros pedacinhos nós vamos dando outros nomes que vocês vão aprender daqui a pouco. O que é importante saber agora é o que é o substantivo primitivo e o substantivo derivado. Dessas palavras aqui, olha, quais são nomes? Essa aqui não é um nome, é um verbo. Florescer é verbo, então não vamos usar o florescer como exemplo agora. Floricultura é um nome. O que é uma floricultura? É o nome do lugar onde se vende flores. Uma palavra que deriva da outra. Como eu tenho árvore, arvoredo, Como eu tenho casa e casarão, tenho sorvete e sorveteria, são palavras primitivas e derivadas. Pedra, pedreiro, pedraria. Vidro, vidraça, vidraçaria, vidraceiro, todas são palavras derivadas da palavra vidro. Então pensa aí, que substantivos derivados você também conhece, além desses que eu citei, desses que eu falei aqui. Pense em alguns aí que você conhece, que você também pode compartilhar. Então ficou claro isso aqui, primitivos e derivados. Mas nós temos também substantivos simples e compostos. O que são os substantivos simples e compostos? São palavras que se formam a partir de outras palavras que já existem. Eles não absorvem simplesmente um pedacinho de uma palavra. Eles se unem a outras palavras para formar uma palavra nova. Esses pedacinhos que estão antes da palavra ou depois da palavra, nós chamamos de afixos. O substantivo composto, ele não é feito a partir de afixos, ele é feito a partir de união de palavras.
Como, por exemplo, o girassol. Quais palavras foram unidas para formar a palavra girassol? Você consegue perceber aí? Girassol. Aí tem um S a mais aqui, por quê? Porque a regra da nossa língua diz que para ter som de S entre duas vogais eu preciso de dois S's, né? Se eu deixar com um S só vai ficar girasol. E aí não vai ter som de sol. Então acrescento um S aqui para que dê o som conforme a regra da gramática pede. Então eu uni a palavra gira, do verbo girar, e a palavra sol. A partir dessas duas palavras eu formei um substantivo composto. Um substantivo simples seria a própria palavra sol. Sol é simples, girassol é composto, tá bom? Então, para você perceber, tem uma atividade no livro aí relativa a substantivo simples e composto. Então, se eu tenho uma palavra que é formada a partir de uma palavra só, é um substantivo simples. Se eu tenho outra palavra que nomeia e essa palavra é formada a partir de duas palavras, como guarda-roupa, guarda-chuva, couve-flor, girassol, essa palavra é um substantivo composto. Nomeia e é formada a partir de outras duas palavras. E nós teremos também os substantivos comum e próprio. São palavras que nomeiam, mas o substantivo comum nomeia os seres em geral e o substantivo próprio nomeia os seres especificamente. Como eu tenho, por exemplo, as duas palavras país e Brasil. País é um substantivo comum e Brasil é um substantivo próprio. Esse nome aqui é geral para vários países. Brasil é um nome específico do nosso país, tá? Qual é o seu substantivo próprio? O meu substantivo próprio é Naira e o seu substantivo próprio qual que é, né? Um substantivo comum para mim, professora, né? Como professora é um substantivo comum, mas Naira é um substantivo próprio. Ficou claro isso aqui? Espero que sim. Aí eu quero que você abra o seu livro didático aí na página 34, que é uma das questões que várias pessoas não souberam fazer ou fizeram de forma errada, tá? Não foi correto. Então, na página 34, a questão número 17. Tem um trechinho do texto aí, Carta das Crianças para a Terra. Somos crianças brasileiras, queremos ajudar. Alô, planeta Terra, a vida pode melhorar. Qual dessas palavras nomeia um lugar de maneira geral, ou seja, não específica? Primeira coisa que nós vamos procurar aí são palavras que nomeiam lugares. Que palavras que nomeiam lugares? Somos crianças brasileiras. Brasileira não nomeia um lugar. Brasileira é um adjetivo da palavra crianças, não é o nome de um lugar. Muita gente colocou brasileiras aí nessa resposta. Olha qual que é a função da palavra. A função da palavra é nomear um lugar. Então, nós estamos procurando palavras que nomeiam lugares, tá? Queremos ajudar. Alô, planeta Terra. Planeta é nome de lugar? Determina um lugar? Terra é nome de lugar? Determina um lugar? Sim, então planeta Terra é nome de lugar. Mas qual dessas duas palavras nomeia um lugar de maneira geral, não específico? Será a palavra planeta. Como eu já disse aqui, né? País e Brasil é a mesma ideia de planeta e terra. Planeta é um lugar geral, é o nome de vários lugares. Tem vários lugares que são chamados de planeta. Mas nós temos na letra B qual é a palavra que nomeia um lugar de forma específica. Aí é o nome do nosso planeta que está citado aí, Terra. Então eu tenho na letra A, planeta, na letra B, terra. O que há de diferente na grafia dessas palavras no texto, na escrita dessas palavras? O que eu preciso observar na hora de escrever a palavra planeta e a palavra terra? O que muda na regra? É que planeta, por ser um nome comum, por ser um substantivo comum, ele é grafado com letra minúscula. Já o substantivo próprio terra é grafado com letra maiúscula. Percebam essa diferença aqui?
País é comum, letra minúscula. Brasil é próprio, letra maiúscula. Então, os nomes próprios nós já sabemos bem disso, né? São com letra maiúscula. Essa é a resposta da letra C. O que há de diferente na grafia é o uso da letra maiúscula nos substantivos próprios, aqueles que nomeiam lugares específicos. Outra coisa que eu percebi aí nas correções de vocês, lá na página 36, esse texto aqui, da página 36, ele traz algumas informações a respeito do diminutivo dos substantivos. E aí lá na questão de número 22, na letra B, diz assim: a palavra pertinho tem terminação inho. Podemos afirmar corretamente que é um substantivo no grau diminutivo? Aí eu te pergunto, toda palavra que termina com inho é um substantivo no diminutivo? Sim ou não? Não, porque perto não é substantivo, né? Perto é um advérbio, substantivo dá nome. Nós não podemos afirmar que pertinho é um substantivo no diminutivo, porque pertinho é um advérbio. Aí no exercício que você tem um quadro para você separar as palavras que são substantivos simples e substantivos compostos. Os substantivos compostos são esses feitos por um processo de composição, onde eu junto duas ou mais palavras para formar uma palavra nova, para nomear uma coisa nova, no caso do substantivo. Aí no quadro tem várias palavras e pediu para você registrar na letra A os substantivos simples. Só tem 2 substantivos simples aí nesse quadro, que é pacu e acerola. 2 palavras que são substantivos simples, formados a partir de um radical apenas, só uma raiz. Só tem uma palavra aí. E pediu para você copiar 3 substantivos compostos. Aí eu tenho vários substantivos compostos: arara azul, pica-pau, peixe-boi, fruta-pão, girassol. Todas essas são palavras compostas, formadas a partir da união de 2 ou mais palavras. Então corrijam aí, tá bom? Por enquanto é só, a gente se vê logo mais.